Nunca devemos esquecer que a casa de Deus é chamada, é conhecida, é verbalizada pela palavra como casa de oração. Claro que nós oramos também em casa, oramos também em outros e tantos diversos lugares, não é isso? Mas a casa de Deus é um lugar de oração. Nesse momento eu quero lhe estimular, lhe conduzir a um momento de oração. Preste bem atenção. Todo culto deveria ter elementos. Por exemplo, todo culto deveria ter confissão de pecados. O que a Bíblia fala? O que a Bíblia nos orienta sobre confissão de pecados? Por exemplo, na visão de João, que é a visão de Jesus, é a visão do Evangelho, João capítulo 1, do 7 ao 9, ele diz assim: se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoá-los, purificar. Olha, ele perdoa e purifica. Essa é a visão do Evangelho. Se formos olhar a visão do Evangelho na perspectiva de Tiago, que é também a visão do Evangelho, mas Tiago está falando de uma outra perspectiva: confessar as vossas culpas uns aos outros, para que sarareis. Então João está admitindo o seguinte: eu preciso confessar a Deus, porque só Deus pode perdoar o meu pecado. E também só Deus pode perdoar os meus pecados. A Deus, a Jesus Cristo. E essa é uma dinâmica que acontece em movimentos. Por exemplo, Deus me perdoou do pecado da condenação eterna só uma vez. Eu não preciso mais de perdão para esse pecado da condenação eterna. Mas, para aqueles pecados que Pedro disse assim: Senhor, então me lava o corpo todo, porque Pedro não queria deixar Jesus lavar os pés. Para aquele pecado que Jesus disse para Pedro: você já está limpo, mas os nossos pés, eles vão sujando na caminhada. É uma coisinha aqui, é uma coisinha ali. Então Pedro está nos orientando o seguinte: realmente, Deus me perdoou dos pecados, e eu tenho a salvação porque Ele me perdoou desse pecado. É o pecado da condenação eterna. Mas eu tenho pecados de pensamento, de omissão, de ação. Eu tenho pecado de planejamento, eu tenho iniquidades que podem se alojar no meu coração e eu não percebi. Então eu preciso ser estimulado pelo Evangelho a diariamente pedir perdão a Deus pelos meus pecados. E vai ter momentos que eu vou querer falar desse pecado para alguém, achando que porque falei para alguém, o meu pecado vai ser perdoado. Não. Só Jesus perdoa os meus pecados. Mas pode acontecer de ter um pecado que eu cometi, já pedi perdão a Deus, mas isso corrói a minha alma. E eu tenho uma pessoa no meu PGM, na escola bíblica, na igreja, que eu confio muito. E eu tenho vontade de abrir o meu coração com essa pessoa. Eu não preciso de perdão. Deus já me perdoou. Mas eu preciso que alguém me escute. Aí Tiago diz assim: você confessa para se livrar disso que te atormenta, para que haja cura. Nós gostamos de orar pelo pecado da cidade, das pessoas. Mas eu quero lhe convidar a um momento de orar por sua vida. Eu vou orar por mim. Eu vou lembrar dos meus pecados dessa semana. Eu não vou precisar falar com ninguém, eu vou falar com Deus. Eu queria que você baixasse a sua cabeça. Eu queria que você fosse honesto, honesta com a palavra de Deus. Eu quero tentar te ajudar. Pensa aí. O que você pensou que um cristão não deveria pensar? Porque Colossenses 3 diz que nós devemos pensar nas coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. O que você fez que você não deveria fazer? O que você não fez que você deveria ter feito? Qual foi o sentimento que povoou seu coração que você está dando já vazão a isso? Quem foi que você maltratou? Quem foi que você falou mal? Quem você desejou? O que você desejou que não agrada o coração de Deus? Quem passou na sua vida e precisava do Evangelho e você não fez?
Senhor Jesus, desenvolve em nós, Pai, um hábito de vigiar os nossos passos para não pecar. Mas João disse que se alguém diz que não peca, que não tem pecado, é mentiroso, é um auto-engano, e tem feito Deus de mentiroso. Então, Senhor, por maior que seja a nossa vigilância, a nossa santidade, há sempre em nós algo que precisa ser melhorado. Há sempre em nós caminhos que podem ser melhor trilhados. Então ajuda-nos, ó Deus, no trato, nas palavras, nas intenções do coração, nos pensamentos. E se alguém aqui nessa manhã, ou pelas redes sociais, identificou pecado que envolve pessoas, talvez um outro momento de retratação, de pedido de perdão, uma boa conversa. Talvez chegar em casa e dizer: filho, me perdoa porque eu falei dessa forma. Filha, me perdoa porque eu falei dessa forma. Talvez até na própria comunidade de fé: meu irmão, me perdoa. Porque do pecado, da condenação eterna, eu já fui perdoado. Mas dos pecados que chuzam os meus pés, o meu coração, a minha mente, eu preciso de vigilância e de perseverança para não voltar a cometê-los. E assim, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.